Olá, turma. Eu me chamo Leonardo, sou aluno do curso de Biologia da Universidade Regional do Cariri, URCA. Também sou bolsista do programa PIBID de Biologia, vinculado à Escola de Ensino Profissionalizante Violeta Reis. Eu vou falar um pouco para vocês sobre um assunto chamado gametogênese. Um assunto muito importante da biologia, pois envolve a origem de novos indivíduos, envolve a reprodução, certo? E o que é a gametogênese? Sempre que vocês virem o nome gênese em alguma palavra, lembrem-se que gênese significa nascimento, criação, é o início de alguma coisa, certo? Então, gametogênese é o processo de formação dos gametas, da criação dos gametas, certo? E qual a finalidade de se ter gametas? Gametas é uma adaptação evolutiva que alguns seres vivos desenvolveram para perpetuar a sua espécie, para se reproduzir, certo? Quem faz gametogênese? Quem são os indivíduos que produzem gametas para se reproduzir? Os animais sexuados. Todos eles fazem gametogênese, o que inclui nós, humanos, certo? Somos só nós, animais, que fazem reprodução, que trocam gametas? Não. Outros seres vivos também têm suas formas de reprodução, mas o termo gametogênese ele é aplicado principalmente para os indivíduos do reino animal, certo? Nós sabemos que as plantas também se reproduzem, trocam genéticas entre elas. Existem plantas do sexo masculino e plantas do sexo feminino também. E às vezes existe na mesma planta ambos os sexos, né? Nas plantas que são hermafroditas. Então, na mesma flor, que é o órgão reprodutor das plantas, existem os dois sexos, certo? Na mesma flor é capaz de ter o órgão masculino, que se chama androceu, e o órgão feminino, que se chama o gineceu. Então, o órgão masculino produz o pólen, que é o gameta masculino, mas não leva esse nome de gameta masculino. Leva o nome de célula reprodutiva. E o óvulo, que é a célula reprodutiva, nos animais também leva esse nome de óvulo, mas também leva nas plantas, certo? Os fungos também se reproduzem de forma sexuada e assexuada. A forma sexuada deles também não chama gametogênese, eles produzem esporos, que são as células reprodutivas, certo? É chamada através de um processo chamado esporulação. Enquanto que na forma assexuada de reprodução deles, eles fazem através de brotamento ou de divisão binária, em que simplesmente um indivíduo divide-se formando dois, certo? Os protistas também, outro reino de seres vivos, que incluem os protozoários e as algas, também fazem reprodução, certo? Elas fazem reprodução assexuada, certo? Por bipartição ou fissão, que também as bactérias fazem, onde um indivíduo unicelular divide-se em dois. E no caso dos indivíduos que são pluricelulados, a exemplo de algumas algas, elas fazem sua reprodução através de por fragmentação do talo ou zoosporia. Zoosporia é um fenômeno parecido com a esporulação dos fungos, em que essas algas, que muitas vezes são algas que estão presas a um leito marinho ou aquático, estão fixadas, elas não são algas que estão à deriva, elas emitem um zoosporo, liberam, a água carrega, e onde aquele zoosporo cair naquele leito do mar, do rio, do ambiente aquático, vai nascer uma nova alga. Mas o que nós vamos nos ater aqui é a gametogênese
dos animais sexuados, no caso, nós humanos, certo? A reprodução é você unir o DNA de um indivíduo do sexo masculino com o DNA do indivíduo do sexo feminino, através da cópula, né, que é o ato sexual dos animais. Quando esses gametas se encontram, vai haver a fecundação, que é a entrada do espermatozoide no óvulo, certo? Para a formação da célula chamada zigoto, ovo-zigoto, que é o início de tudo. É a célula feminina, sexual feminina fecundada pela célula sexual masculina. Daí para frente é o desenvolvimento embrionário, estudado pela embriologia. Nós vamos nos ater aqui só a gametogênese, certo? Então, na gametogênese existe a espermatogênese, quando nos referimos ao homem ou indivíduo do sexo masculino, e a ovogênese, que é a do indivíduo do sexo feminino. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada um dos dois. Bom, sobre a espermatogênese, que é o processo de formação do gameta masculino, o espermatozoide, aonde ela acontece? Ela acontece na gônada masculina, na gônada sexual, que são os órgãos sexuais masculinos, no testículo, que é o testículo, numa região mais especificamente chamada túbulo seminífero. Vamos olhar para essa ilustração, essa região onde tem uns tracinhos vermelhos aqui, são os túbulos seminíferos, e lá acontece todo o processo. Inicialmente, as células que estão lá, são chamadas células primordiais, elas são especializadas para se transformar num espermatozoide, mas elas vão passar por um processo, certo? Inicialmente, elas são como uma célula de qualquer do corpo. Elas carregam no seu núcleo 46 cromossomos e um par de cromossomos sexuais, X e Y, certo? Essa primeira célula primordial, ela é chamada de espermatogônia, certo? Quando ela for amadurecendo, isso vai acontecer no período da puberdade, quando ela sofreu os efeitos dos hormônios que o corpo vai liberar no corpo, a testosterona principalmente, por volta de 12, 13 anos de idade, quando o homem começa a liberar esses hormônios, essas células espermatogônias vão começar a se transformar em espermatozoides, certo? Primeiramente, elas vão se transformar em espermatócito primário, ainda carregando 46 cromossomos, até que vai acontecer sua primeira divisão, chamada de meiose primária ou meiose 1. Nessa primeira divisão, o espermatócito primário vai se dividir em dois. Vai ser uma divisão reducionista também, porque além de dividir duas células, ela também vai dividir a quantidade de cromossomos. Então, cada célula, cada espermatócito secundário vai ter agora só 23 cromossomos. Só que uma delas com 23 cromossomos X e outra com 23 cromossomos Y. Depois passa por uma outra divisão, chamada meiose secundária ou meiose 2. Dessa vez, cada célula vai se dividir em mais duas, certo? E ao total vão formar 4 células, chamadas espermátides. Nessa segunda divisão, não ocorre redução mais dos cromossomos, certo? É uma divisão onde vai acontecer só mais a organização da célula, uma divisão dos materiais genéticos, do citoplasma, e não vai ter alteração nenhuma nos seus cromossomos. Elas ficam dessa vez, cada uma delas com 23 cromossomos, as duas que se dividiram do espermatócito X ficam com X, e as duas que se dividiram, se originaram do espermatócito secundário Y, vão ficar com Y. Daí elas vão passar por um processo de transformação de espermátide para espermatozoide, e assim virar a célula especializada para a fecundação, certo? No esquema, aqui vocês podem ver as partes principais de um espermatozoide,
que é a cabeça, a peça intermediária e a cauda, também chamada de flagelo, que serve para a locomoção dele, certo? Como ela é uma célula que se originou de outra célula, ela ainda carrega várias organelas e estruturas na sua composição. E a principal delas é o núcleo, que é a finalidade dela, carregar o material genético para formar um outro indivíduo, certo? Na cabeça, além do núcleo, fica uma região aqui, uma estrutura nessa região frontal da cabeça, chamada de acrossomo, que essa estrutura ela é originária do complexo de Golgi da célula. Ela tem a função de ajudar a penetrar o óvulo para haver a fecundação, por conta de uma enzima que ela libera, a hialuronidase, que ajuda a quebrar, vamos dizer assim, a casca do óvulo, né? A estrutura que protege o óvulo para ajudar o espermatozoide a entrar. Na peça intermediária, que liga a cauda, é onde tem que ter a energia da célula. E por isso que tem estruturas que são cheias de células oriundas das mitocôndrias da célula primordial. É aqui que tem, onde vai dar energia para a cauda se locomover, para o flagelo. E assim conseguir se locomover até o local de onde vai estar o óvulo para a fecundação. Vamos falar um pouco da ovogênese agora. Sobre a ovogênese, que é a formação do gameta feminino, do óvulo, podemos dizer que ela inicia-se bem na formação do feto ainda, quando a menina ainda é feto sendo formada no útero da mãe, né? Células germinativa primordial, chamadas também de CGPs, elas migram do saco vitelínico, a região lá onde o bebê está acoplado ao útero, e migram para o ovário do feto. E lá elas vão se transformar em ovogônia. Essa ovogônia é que vai se transformar no ovócito primário, que vai ser futuramente os óvulos, certo? Ela vai ficar estacionária lá no corpo, no ovário do feto, do bebê, até o dia que ele nascer e entrar na puberdade. Aí elas vão começar a amadurecer. Lembrar que esses efeitos, esses processos são todos estimulados através da liberação de hormônios do corpo, tanto da mãe como do corpo do próprio feto. Eles liberam hormônios que favorecem a formação dessas células e a maturação dos óvulos futuramente, né? No óvulo, ele carrega principalmente em sua estrutura, em seu corpo, a estrutura principal, que é o núcleo do óvulo. É aqui onde está guardado o material genético. Então, tem um núcleo que está rodeado de citoplasma, tem uma primeira camada de proteção que protege o núcleo, chamada de zona pelúcida, e tem outra camada mais externa, que é chamada de coroa radiada, que ela é formada por várias células foliculares, células que não amadureceram, certo? Então elas servem como uma proteção ao óvulo, certo? Essa coroa radiada tem esse nome por ser em forma de raio, ela fica por toda uma camada que protege o óvulo, certo? Aqui uma ilustração do que seria um útero e os dois ovários, né? Um de cada lado do ovário, onde é gerado o óvulo. Quando chega na adolescência, que a menina começa a amadurecer os óvulos, sofrer com a ação da puberdade, dos hormônios, esse óvulo que nesse período ainda chama-se ovócito primário, ele vai amadurecer e vai sair do ovário em direção ao útero. Ele sai em um ciclo de um ovário e um outro ciclo de outro ovário, e assim intercalado. Ele sai e ele é capturado por essas estruturas chamadas fímbrias. São estruturas do útero que têm essa função de conseguir capturar o óvulo quando ele sai maduro, certo? Nesse período, o ovócito primário
ele vai sofrer, antes de amadurecer, ele vai sofrer a primeira divisão, um processo de meiose, em que ele vai dividir o seu material genético. Então, uma parte que vai ser o ovócito primário desenvolvido, ele vai ter só 23 cromossomos, certo? Depois ele passa por outro processo de amadurecimento total, que é a meiose 2, onde o ovócito, agora chamado ovócito secundário, já está maduro, vai sair dos ovários para ser capturado pelas fímbrias do útero, né? Para percorrer todo esse percurso dentro da tuba uterina e encontrar com um espermatozoide. Para ter um maior sucesso na fecundação, é importante que o espermatozoide esteja no útero, haja a cópula ou a relação, no período em que o óvulo está percorrendo bem essa curva da tuba uterina, chamada ampola da tuba uterina. Esse é o local ideal para que haja a fecundação. Mas voltando aqui para o nosso óvulo, que já está sendo fecundado pelo espermatozoide, a gente vê que o espermatozoide tem um tamanho bem menor do que o do óvulo, é uma célula bem menor, mas o que interessa são os seus núcleos. Quando existe essa fecundação, que o espermatozoide vence toda essa barreira, né, da coroa radiata, que ela consegue vencer, depois consegue atravessar a zona pelúcida, até chegar à parte interna do óvulo, ele deposita seu núcleo, seu material genético, na parte interna, onde tem o núcleo do óvulo. E aqui é onde vai ocorrer a fusão dos núcleos e a formação e dar-se início à formação do ovo zigoto, certo? E é só nesse momento que a gente pode dizer que se completa a segunda divisão, a meiose 2, pois, caso contrário, se ele não for fecundado, esse óvulo maduro, o corpo humano vai entender que ele não tem mais efeito nenhum e vai descartar de uma forma natural da natureza da mulher mesmo, né? Através da menstruação, que ocorre todos os meses. Então, diferente do homem que produz milhões de espermatozoides, a mulher só produz um óvulo por mês, um óvulo maduro, que ela faz todo esse processo para destinar ele no local certo, no momento certo, para que ele haja fecundação. E caso isso não aconteça, o organismo vai entender que aquele óvulo não serve mais e ele vai descer por toda a região do útero e ser expulso através da menstruação, para dar início a uma nova maturação de um novo óvulo. E é assim a natureza bela, né? Muito obrigado.